Olá, meu povo abençoado. Eu quero comunicar a vocês que esse é o meu novo canal aqui no YouTube. Ele se chama Porta Aberta, onde eu vou narrar histórias reais da minha vida. E se você tiver uma história e quiser compartilhar comigo, eu já vou deixar aqui no link desse vídeo o meu endereço de e-mail, ou seja, o meu Instagram, para você entrar em contato comigo e contar para mim a sua história de vida real. E eu vou narrá-la do mesmo jeitinho que ela for contada para mim. Beleza? E eu peço a você que fique até o finalzinho desse vídeo, porque de cada história narrada aqui, eu vou tirar o lado bom de cada história. E dessa história que eu vou contar hoje, eu tirei 2 pontos positivos que podem transformar a vida das pessoas que estão assistindo. Beleza? Então, minha gente, está aberta aqui, a porta aberta, para convidar vocês para participar comigo da história de vida de cada um de vocês. Beleza? E vamos ajudar outras pessoas com isso. E a história que eu trago hoje é a primeira história desse canal, que é o meu novo canal, Porta Aberta, aqui no YouTube. A primeira história é a mulher que pegou fogo na igreja. Calma, minha gente, que eu vou explicar a vocês bem direitinho. Olha, essa mulher que pegou fogo na igreja sou eu mesma. Para quem não sabe, eu sou casada com um alemão e já faz algum tempo, mais de 15 anos, que eu moro aqui na Alemanha. E logo quando eu cheguei aqui, eu não entendia muito bem a língua, né? Não entendia era de jeito nenhum, mas depois eu fui entendendo um pouquinho. E aí o meu marido alemão, ele é católico, assim, ele é bem católico, sabe? E ele gostava de todo domingo ir para a igreja comigo, para a gente rezar. Só que ele não ia na hora da missa, não. Ele só gostava de ir antes ou depois da missa. E lá nessa igreja tinha um altar que a gente ficava ajoelhados rezando. E isso foi no inverno. Esse acontecimento foi no inverno aqui, que aqui é muito frio. E dentro da igreja não tem aquecedor. A gente vai com aqueles casacão comprido, bem fofo e bem quente. Então, eu estava lá com ele na igreja nesse dia. E a gente costuma ficar nesse altar, como eu já falei, né? E nesse altar tem um catsais assim, bem grande, que é onde você acende vela. E o meu marido, ele gostava de acender velas lá na igreja. Então ele comprava, às vezes era 9 velas para ele, 9 para mim, às vezes era mais. Então nesse dia nós fomos acender as nossas velas. Um frio que estava de doendo nos ossos lá da igreja. Então eu fiquei desse lado acendendo e ele ficou desse outro. E a parte de baixo já estava completa de vela acesa. Só tinha a parte de cima que estava desocupada. Então eu coloquei as minhas velas todas na parte de cima do catsais, que é um catsais bem grande, e comecei a acender as velas. Então, aí eu comecei a sentir uma quentura esquentando de baixo para cima. E eu achando gostoso aquela quenturinha, porque estava muito frio. Eu digo, oh, que coisa boa. Que quenturinha gostosa é essa? Eu tô aqui morrendo de frio e aquele quentinho, quentinho. Menina, não deu tempo nem eu acender as velas todas. Aí olhei, quando eu olhei assim para baixo, eu tava pegando fogo. O fogo vinha, meu casaco era longo, comprido, e ele começou a pegar fogo logo embaixo. Aí veio o fogo subindo, era onde eu tava sentindo a quenturinha, e o fogo subindo, subindo, e eu achando bom, né? E o meu cabelo tava solto, tava mais curto, tava aqui assim. Se ele tivesse desse tamanho que tava, tinha pegado fogo no cabelo. Mas quando eu olhei para baixo, o fogo tava aqui já. Eu digo, valeu, Nossa Senhora. Aí meu marido veio de lá, tava perto de mim mesmo, aí meteu, deu uma surra em mim, pá, 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 com a mão mesmo. Aí apagou o fogo. Mas daqui para baixo o casaco não prestou mais para nada. Pegou fogo. Como ele é muito grosso, ele pegou na parte de cima. Não chegou a pegar na parte de dentro do forro do casaco. Porque senão eu tinha me queimado bastante. Mas aí, graças a Deus, aconteceu
Só isso aí mesmo, né? Que pra mim já foi demais. Eu fiquei em pânico quando eu vi aquele fogo, minha gente, faltando 1 centímetro para pegar no meu cabelo. Aquela labareda subindo, olha, eu fiquei em pânico. Não sabia o que fazer. Em vez de eu mesmo fazer assim, apagar o fogo, não. Fiquei estatelada, aí meu marido veio e apagou. Então, aí eu disse para ele. Aí, porque ele conversa, ele na hora... Aí, na hora que a gente... que passou esse coisa do fogo, a gente ainda fomos rezar. Assim mesmo, eu com o casaco queimado, fedor de fumaça, a gente ainda fomos rezar. E ele rezava muito. Ele rezava. Eu rezava também. Eu rezava para minha família, eu rezava para quem já tinha morrido, para quem estava vivo. E ainda ficava lá com os olhos fechados, fazendo um pouco de meditação, enquanto ele terminava a reza dele. Mas era muito tempo. E aquilo eu ia congelando ali. Aí quando terminou a oração dele, eu ainda lá sentindo o cheiro do queimado, aí nós fomos para casa. E quando chegou em casa, aí eu conversei com ele, né? Eu disse, Mori, que eu chamo com ele assim, Mori, né? Eu disse, Mori, eu queria conversar com você, olha. Vamos deixar para a gente voltar na igreja para rezar quando tiver no verão, porque no inverno é muito ruim lá dentro, assim, a gente fica congelado, eu fico congelada, e a sua reza é muito longa, e eu não fico me sentindo bem, e ainda mais com isso que aconteceu agora. Aí ele disse, tá certo, ele compreendeu, né? Tá certo. Aí ele foi 2, 3 semanas depois ele não foi mais. Mas isso não quer dizer, minha gente, que eu parei de rezar com ele. A gente reza até hoje. A gente continuamos aqui no inverno, orando em casa mesmo. A gente ora de manhã, antes de se acordar, à noite, antes de dormir, a gente ora junto. Mas na igreja, eu não fui mais. No verão. No inverno, que diga. No inverno eu não fui mais, porque aconteceu outras coisas lá no inverno também, que não dá tempo eu contar agora, nesse vídeo. Mas uma história que é um pouco engraçada, mas é um pouco preocupante, né? Porque eu poderia ter me queimado e ter sido uma coisa séria. Mas graças a Deus não aconteceu nada de sério, a não ser perder o casaco, comprar outro e tudo bem, né? Então foi assim essa história da mulher que pegou fogo na igreja, que foi eu mesma. E agora, minha gente, eu vou narrar para vocês aqui os pontos positivos que eu tirei dessa minha história. E foi o seguinte, eu pensei assim, olha, a gente pode orar, tanto faz ser na igreja como em casa. O mais importante é que essas palavras, elas saiam do nosso coração. Não é importante que a gente ore. O mais importante é que as palavras saiam do nosso coração. E foi isso que eu compreendi. Porque a gente orava demais lá na igreja, mas a gente está fazendo a mesma coisa em casa. E as palavras saem do nosso coração. E o outro ponto positivo foi que, assim, do mesmo jeito que você conversa com Deus na igreja, você pode conversar em casa, no seu trabalho, onde você achar necessário conversar com Deus, Ele vai ouvir o que você está conversando com Ele, o que você está pedindo em oração. Deus vai ouvir. Certo? Isso não quer dizer que só seja na igreja que Deus vai ouvir a sua oração, mas onde quer que você esteja, onde você achar necessário. Esses são os pontos positivos que eu tirei dessa minha história. Mas eu vou também narrar aqui, aqui no Evangelho, essa passagem de Jesus, para comprovar esses pontos positivos que eu acabei de falar para vocês. Deixa eu falar aqui rapidinho. Aqui no Evangelho, olha. 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu
e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graças, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que possuo. Aí vem o outro. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Aí Jesus responde assim: Eu vos declaro que este retornou entre os seus justificados, e não o outro, porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. São Lucas capítulo 27, versículo 9 a 14. Então, é isso aí, minha gente. A oração, ela é ouvida por Deus, principalmente aquela do coração. E quando a gente ora na humildade, porque foi como eu terminei de ler aqui, né? Jesus gosta da pessoa humilde, mas não quer dizer humildade, você sabe, não é humildade de pobreza, não, e nem de você se sentir pequeno. É outro tipo de humildade, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado da minha história e que vocês se comprometam a deixar a história de vocês também para que eu possa narrar do jeitinho que ela for. Pode ser qualquer história de superação, história de alegria, história de tristeza, porque em nossa vida sempre temos histórias a contar. E em todas elas a gente vai encontrar um ponto positivo, um lado bom dessa história que vai te elevar. E também, com as nossas histórias, a gente pode mudar a história das outras pessoas. Beleza? Então, fiquem com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!